Pessoal, estamos estudando sobre oração. A gente já viu a oração do jeito certo, é isso que a gente está vendo. A gente já viu que pode atrapalhar as nossas orações de serem ouvidas. A gente já falou sobre brigas, a prática da injustiça, não querer obedecer à palavra de Deus, o pecado geral, o mundanismo em geral, atrapalha, orgulho, falta de perdão, todas essas coisas atrapalham a nossa vida de oração. E aí agora a gente está estudando sobre, beleza, então o que a gente precisa fazer para as nossas orações serem atendidas? A gente dividiu essa parte em dois momentos, em dois movimentos. Primeiro, a Bíblia ela fala sobre, antes mesmo de você abrir a sua boca para orar, existem atitudes que você precisa cultivar na sua vida, que vão fazer com que, na hora que você for falar alguma coisa, Deus vai estar mais propício a te atender. Eu falei, o pessoal sempre me pergunta, que Deus não vai ouvir minha oração? Não, Deus ouve todas as orações, Ele é onisciente. A questão é se Ele vai atender, esse que é o negócio, né? Ele ouve e diz, não. E algumas questões, por exemplo, que envolvem pecado, antes de Deus querer fazer qualquer outra coisa, Ele quer acertar a sua vida com Ele. Então a gente dividiu sobre o antes e depois o durante. E o antes a gente já viu na semana passada, né? E agora eu gostaria de ver o durante. E aí, quando a gente fala sobre o durante, o que a gente tem que ver, o que a gente tem que fazer, eu gostaria de olhar com os irmãos, nessas últimas oportunidades que nós temos, lá em Mateus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Eu gostaria de olhar com os irmãos essa oração que é muito conhecida. Na realidade, é o Senhor Jesus Cristo ensinando como que a gente deveria orar. E aí, a gente está olhando a oração do Pai Nosso, tá bom? A partir do verso 9, a gente vai ver. A irmã de Deus está falando que honra foi para mim, viu? Eu fiquei honrada, que fazia tempo que eu não cantava aqui na frente. É muito bom. Mateus capítulo 6, do verso 9 em diante, às vezes o pessoal não percebe isso, mas essa palavra aqui registrada em Mateus, ela é parte de um sermão, do Sermão do Monte, tá? Que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, tá? Esse pedaço é o Sermão do Monte. E aqui, um dos tópicos que o Senhor Jesus Cristo está falando é sobre, vocês devem orar desta forma. Não significa que vocês devem orar isso aqui que eu estou ensinando. Vocês devem orar nessa direção que eu estou ensinando. Então, assim, não é para a gente pegar a oração de Jesus e pronto, essa oração, já que Jesus fez, com certeza Deus ouviu, então vou fazer essa aqui para sempre, porque Deus vai ouvir sempre. Não é essa a ideia, tá? Inclusive, Jesus está tratando exatamente isso. Lá no verso 6 diz, tu, quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. Teu pai que vem em secreto te recompensará. Verso 7, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, pois Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que o peçais. Então, sim, não é a minha fala que vai começar a acionar alguma coisa. Não, o meu relacionamento com Deus já deve estar acontecendo. E o texto já está falando, gente, não é para fazer repetição. Aí o pessoal pega e vira reza. Rapaz, Jesus acabou de falar que não é para fazer isso, cara. Mas ele vai ensinar. Quando vocês forem orar, olha o contexto, olha os temas, olha a forma que o Senhor nos ensinou. E aí, eu gostaria de olhar alguns detalhes desta oração que o Senhor nos ensinou, como a gente deveria falar. Estou dando boa noite aqui para o nosso irmão Rodrigo. Deus abençoe muito, Rodrigo. Bom ver você, nossa irmã
Vera Tomim também, Deus abençoe muito. Antes da gente ir para o texto, então vamos orar pedindo que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos ilumine. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado com a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa não só entender o que o Senhor tem para nós, mas para que a gente possa executar, aplicar as verdades contidas nessas sagradas letras para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Agora nos debruçaremos sobre a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, e que o pregador seja instrumento do Senhor. Fale aquilo que Te apraz. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de olhar com os irmãos algumas ênfases dessa oração que o Senhor, então, nos ensinou. Verso 9 diz assim: portanto, vós orareis assim. Está assim na sua Bíblia? Portanto, vós orareis assim. Tem esse assim ou alguma coisa parecida? Tem. Percebam, ele não está falando, portanto, vós orareis isto. Ele diz no texto, vós orareis assim, dessa forma, tá? Desse modo. E ele começa: Pai nosso. Pessoal, o Senhor Jesus Cristo, ele começa a oração dele direcionando a sua mente ao Pai. Uma vez, conversando com alguns adolescentes, mas é errado orar para Jesus, é errado orar para o Espírito Santo. Olha, não é errado, lógico que não, porque é Trindade, Deus, tu estava falando com Deus. Só que como que o Senhor Jesus Cristo endereçou a oração dele? Ele está dando aqui um modelo para a gente, né? O modelo de quando ele orou foi endereçado para quem? Para o Pai. Se Deus, Jesus, segunda pessoa da Trindade, direciona a sua oração ao Pai, e detalhe, ele faz isso direto. Todas as vezes que ele vai orar, ele ora ao Pai. Então, assim, se Jesus tinha essa ênfase, se ele tinha esse costume, se ele estava ensinando a fazer dessa forma, gente, vamos fazer. Vamos orar ao Pai. Não tem problema nenhum você falar com Jesus, tá? Não tem problema nenhum falar com o Espírito Santo. Mas se a gente quer ser preciso, se a gente quer ser seguidor realmente de Jesus, ele ensinou assim, a gente faz como ele ensinou, certo? Até porque dentro da hierarquia funcional ali da Trindade, o Espírito Santo e o Filho querem fazer a vontade do Pai. Então, realmente, parece que o Pai é esse emanador das questões, é o emanador da bênção, é o emanador da salvação. Tá? Então ele continua, Pai nosso. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque a gente está vivendo um momento de muito egoísmo no coração humano. Existem pessoas que, quando elas vão orar, elas oram, meu Pai. Quando a pessoa, de repente, está orando lá no quarto dela, né? Está pedindo lá para ela, de repente é uma questão que não tem tanto problema. Mas quando ele vem diante de um grupo, ele está orando em nome do grupo. Então ele ora, é a palavra nossa. Mas essa questão, mesmo de eu estando sozinho, eu lembrar que o Pai não é só meu, não. Esse Pai é nosso. Isso me remete que o relacionamento com o Pai é um relacionamento grupal, é um relacionamento congregacional. Nosso Pai não é só Pai teu, é Pai de todo mundo, da igreja toda.
Isso é muito importante para a gente tirar um pouquinho do foco do nosso umbigo e lembrar que eu estou orando para um Deus que salvou outras pessoas além de mim. Eu não sou a última batata do pacote. Pai nosso. Eu estou orando para o nosso Pai. Agora, o nosso também me dá uma expressão, porque isso é um pronome possessivo. Não é? Ele é meu, mas ele é nosso. Isso é muito legal, sabe por quê? O Senhor Jesus Cristo está ensinando que a gente deve ter essa, assim como eu sou do Senhor, o meu Senhor é meu também. É meu Pai. É Pai da gente, é Pai nosso. Ele, ao mesmo tempo que eu pertenço a Ele, por carinho, Ele é nosso também. Nós jogamos no time dele, mas Ele permitiu que a gente pudesse ser do time dele. O Pai é nosso. Isso já deve nortear um pouquinho as nossas orações, né? Você ora para quem? E quem que está falando com Deus? É alguém sozinho no mundo? É só eu que falo com Deus? Não, eu sou representante, eu sou um filho de vários. Quando a gente fala Pai Nosso, a gente precisa remeter a essas verdades, tá? Outra coisa importante, voltando para a questão do Pai, é que ele chama o Pai de Pai. Parece óbvio isso, né? Mas o Senhor Jesus Cristo poderia chamar de Senhor, né? Podia chamar de Deus, podia usar um dos 322 títulos que Deus tem. Mas qual foi o que Jesus escolheu? Pai. Isso também é importante porque sabe aquele livro, O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna? Ele fala que é especial para o sertanejo ter uma devoção pela compadecida, por Maria, porque ele não tem ninguém que olhe por ele, porque ele é rejeitado por todos, porque ele é perseguido por todos, porque ele sofre tudo. E aí existe uma figura ali de uma mãe. Por isso que também faz muito sentido para o brasileiro ter essa devoção por Maria. E a gente, como evangélicos, a gente tem que tomar muito cuidado para não machucar as pessoas. Ah, isso é bobeira, isso é... Não, calma, pessoal. Para ele não é não, é sério. Mas o que Jesus está ensinando aqui? O pai da terra pode falhar. Pode errar, pode ser ausente, pode fazer um monte de coisa errada. Mas nós temos o Pai do céu. Esse não falha. Esse não deixa coisa para qualquer um. O nosso Pai, diferente de talvez a sua experiência. Eu tenho um pai excelente. Hoje ele está doente, mas é um homem de Deus. Essa foi a minha experiência, mas teve gente que sofreu muito por causa de pai. Tem gente que não conhece o pai. E às vezes eles atribuem a vida espiritual à experiência humana que eles tiveram. Não façam isso. O Senhor Jesus Cristo, quando ele começou a orar, ele ora ao Pai. Então, essa palavra ela precisa ser importante para você. Mesmo que o Pai da terra falhe, o Pai do céu nunca falhará. Essa tem sido uma das frases que eu falo para as minhas filhas. Eu não quero nunca lhe faltar. Eu não quero nunca machucar você. Eu não quero nunca magoar você. Não quero nunca faltar amizade, amor, nunca. Só que eu sou humano. E pode acontecer do pai da terra falhar. Mas lembra que vocês têm o Pai do céu. E esse Pai do céu nunca vai falhar.
Pessoal, o tempo correu tanto, eu só fiquei nas 2 palavras. Só no Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Eu gostaria de pelo menos fazer essa frase. E aí a gente encerra por hoje, tá bom? Pai nosso que estás no céu. Deixa eu falar sobre o que estás no céu antes do santificado. Essa parte é bem legal. Por quê? Porque ele está explicando que o nosso Deus, além de, mesmo sendo Pai, próximo, coisa e tal, mas Ele é grande, Ele é transcendente, Ele não está ligado às dificuldades que eu e você estamos. Quando você chega para o pai, pai, eu estou precisando de um tênis. Caramba, de onde eu vou tirar dinheiro desse tênis? Não, nosso Deus, Ele está fora disso, sabe por quê? Porque Ele está no céu. Ele vive numa esfera de santidade, num contexto de pureza e de amor. O nosso Pai, Ele é diferente das dificuldades aqui encontradas nesse mundo. O nosso Pai está lá no céu. E tem a ver isso também com o que eu estou falando. Ele está fazendo uma distinção, o Pai da terra e tem o Pai do céu. Um Pai nosso que está lá no céu. Eu gosto desse texto porque demonstra claramente que o nosso Senhor, o nosso Deus, não está preso a tempos e espaços, a limitações. Eu posso falar qualquer coisa que eu quiser falar com Ele. E aqui também, entender que o nosso Pai está nos céus, demonstra que Ele está fora das barreiras e limitações também das coisas físicas, no sentido de que você pode orar ao Pai aqui no Brasil, que você vai ser ouvido, e alguém ao mesmo tempo pode orar lá na Índia, que vai ser ouvido do mesmo jeito. Porque o nosso Pai está no céu, Ele não está ligado, Ele não está preso a essas barreiras. E outra, o fato do nosso Pai ser exaltado, estar lá no céu, significa que Ele tem todas aquelas características que só Deus tem. Onipotência, onisciência, onipresença. Essa, por exemplo, é um dos argumentos pelos quais nós usamos para dizer que orar a algum santo é uma tarefa ilógica. Porque, vamos supor lá que você está orando para São Longuinho. E aí você pede para São Longuinho. E aí tem gente lá na Itália que quer orar para São Longuinho. São Longuinho não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque ele não é só Deus é onipresente. Só Deus pode ao mesmo tempo ouvir a tua oração aqui e ouvir a tua oração lá na Itália, lá na Índia, lá na Europa, lá na África. Outra coisa, eu posso, no momento de crise, orar sem falar nada. Outro ser não tem a capacidade de ler o meu pensamento. Só Deus tem. É o Pai Nosso que está lá no céu. E lá do céu Ele ouve tudo, Ele vê tudo. Ele está em todo lugar. Mas essa ideia também, Ele está lá no céu. Ele é exaltado, Ele é maior, Ele é grande, Ele é mais importante. Ele pode ouvir a tua oração. Isso é bom, né? Quando eu entro no quarto e vou falar com Deus, ou quando eu estou no ônibus segurando lá o balaústre, vou falar com Deus, Ele está te ouvindo, cara. Porque Ele não está preso a essas limitações de tempo, espaço, e Ele é o único que consegue ouvir os meus pensamentos. Isso é muito bom, né? Graças a Deus, né? Às vezes é ruim, porque depende dos pensamentos, mas se os pensamentos são bons, Ele ouve. É o único. O diabo não tem esse poder. Nenhum outro ser humano canonizado ou beatificado não tem esse poder. Nenhuma outra pessoa, nenhum dos santos da Bíblia tiveram esse poder. Só Deus tem. Isso é bom demais. Porque o nosso Pai está lá no céu. E lá do céu Ele comanda tudo. Ele ouve tudo,
Ele faz tudo, Ele contempla tudo. Semana que vem, então, a gente entra no santificado seja o teu nome, ok? Mas a gente já tem aqui um conteúdo bem legal, né, para a nossa oração, para a gente orar com mais ânimo, né? Sabendo que Deus está nos ouvindo, Ele é o nosso Pai. Nosso Pai, nosso. Que está lá no céu, pronto para nos ouvir. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos a experimentar essa comunhão, essa filiação tão especial que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui nessa oração. Ó Deus, abençoa-nos, ó Pai. Ajuda-nos a aperfeiçoar a nossa oração. Muito obrigado. Continua conosco. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém.